juntos novamente para seguirmos com o estudo do livro O Perispírito e Suas Modelações, de Luiz Gonzaga Pinheiro. Capítulo 48. Transplante de órgãos. Pergunta. Há uma pergunta que nós queremos ler com muita atenção. Mestre, dizem os espíritos que o corpo físico é uma duplicata do corpo espiritual. No transplante do corpo não haverá a existência do órgão que permaneceu no corpo astral do lado que foi substituído? Resposta. Por isso mesmo que o nosso amigo André Luiz considera a rejeição como um problema claramente compreensível, pois o coração do corpo perispiritual está presente no receptor. O órgão astral, vamos dizer assim, provoca os elementos da defensiva do corpo, que os recursos imunológicos, em futuro próximo, naturalmente vão sustar ou coibir. Entrevistas com Chico Xavier. Ou seja, o problema da rejeição há de ser superado em futuro próximo, como responde aqui o nosso Chico. Não é verdade? Eu acredito, na minha humilde ignorância, acreditar que o fato da rejeição é múltiplo, podem haver muitas causas, entendeu? Desde da pessoa que está doando o órgão, não querer que isso aconteça, e outras tantas razões. Mas o futuro vai nos ensinar tudo. Vamos continuar. Transplante de órgãos. As 62 peças que podem ser substituídas para transplante são adquiridas dos desencarnados acidentados e de pessoas que tenham feito, enquanto encarnadas, a opção de doar seus órgãos. Eu esclareço aqui que a palavra adquirida não quer dizer comprada, e sim possuída, entregue, certo? Contudo, transplantar uma peça humana é bem mais difícil que substituir uma peça em motor elétrico danificado. No motor, o fluido elétrico é a força que movimenta, e havendo essa peça, o trabalho não sofre interferência. No corpo humano, inúmeras são as variáveis que impossibilitam o sucesso da operação, merecendo observação e estudo as seguintes. Primeiro, o estado moral dos envolvidos. O estado moral do espírito influi tanto na densidade quanto na vibração do seu perispírito. Um órgão de diferente vibração e densidade se ajustaria ao compasso diferente do seu? A vitalidade do órgão. Os órgãos dos encarnados estão vitalizados pelas energias comuns à economia específica de cada um. O desnível energético entre doador e receptor não poderia, entre parênteses, a semelhança de um motor que opera a 120 volts e danifica-se na corrente de 220 volts, tornar o órgão doador inábil para aquele corpo? Terceiro, a conscientização do doador. Sem a sua conscientização, é possível que ele sofra a retirada do seu órgão, passando pelas dores e angústias causadas pela ausência daquele órgão em seu perispírito. É o que eu disse antes no começo. Mas sabemos nós que o que está sendo doado é o corpo físico e não o do perispírito. O que ocorre, então, é o medo do espírito, perder uma coisa que ele não tem como perder. Quarto, obsessão no receptor. Pode ocorrer que o espírito expoliado, aquele que não concordou ou não foi consultado para a doação, siga o seu órgão e procure reavê-lo, mesmo esse já implantado em outro corpo. São várias as possibilidades. 5. O karma do receptor. Se o karma do receptor está relacionado com aquele órgão, sua matriz perispiritual não se ajustará ao órgão transplantado, resultando em rejeição. Nesses casos, a depender de créditos adquiridos pelo receptor, pode ocorrer uma sobrevida de alguns dias, meses a seu favor, por intercessão das equipes médicas espirituais no instante do transplante. Poderíamos ainda especular a respeito da fabricação de órgãos plásticos. Claro que à medida que a indústria cria e aperfeiçoa microaparelhos, chegará um instante que a fabricar também um coração, rins e outras peças humanas que venham a substituir favoravelmente as originais.
A vantagem de tais órgãos neutros será anular os fatores de rejeição acima mencionados, podendo os espíritos adaptá-los ao seu clima psíquico, imprimindo-lhes características suas. Observo agora o estudo preparado pelos instrutores espirituais que laboram nessa área. Observação do médium ao dirigente. Ainda não estou desdobrada, mas presencio uma cena muito estranha. Um homem com o abdômen aberto, onde posso notar a ausência de alguns órgãos. Ele está muito aflito. Vejo o sangue jorrando e o corte profundo que ele tenta fechar com as mãos. Nosso instrutor diz que ouviremos dele um depoimento, o qual servirá como introdução ao capítulo sobre transplante de órgãos. Informa igualmente que dele foram extraídos alguns órgãos sem a sua permissão, nem entendimento, sendo que alguém humilde, sem maiores conhecimentos sobre o assunto, permanece em estado de choque e alienação. Psicofonia. Estou muito doente e venho falar do meu problema, porque este doutor que está ao seu lado disse que eu deveria contar o que aconteceu. Eu estava no hospital e tinha um problema no coração. Então eles me colocaram em uma maca, fizeram muitos exames, mas eu não gostei nem um pouco do que me fizeram. O doutor abriu a minha barriga, tirou o meu fígado. Eu estou sem fígado. Como é que meu corpo pode funcionar agora? Não, não gostei não. Você viu quando o médico abriu sua barriga e tirou seu fígado? Eu vi, eu gritei. Pelo amor de Deus, não faça isso comigo. Eu estou vivo. O meu problema é no coração. Você sentiu dores? Senti tudo. Está tudo doído aqui. Eu fiquei como louco gritando que não tirasse meu fígado, pois ele era sadio. Eu só tenho um problema no coração. Aquele doutor me enganou, abriu minha barriga. E agora? Como é que eu vou viver sem um fígado? Por que esse homem fez isso comigo? Escute, meu irmão, não se desespere, que outros médicos já tomaram conhecimento do seu problema e vão recolocar o seu fígado no lugar. Mas por que ele tirou meu fígado? Eu só estava doente do coração. Você já ouviu falar em transplante de órgãos? O médico observou que o seu cérebro havia parado de funcionar e resolveu tirar seu fígado para doar a outro paciente que ele necessitasse para viver. Mas eu estou apavorado. Eu fico sem o meu fígado? Eu dou o meu e fico sem nada, assim de barriga aberta? Acalme-se um pouco, que eu vou lhe explicar tudo desde o começo. Todos nós temos um corpo e um espírito. Quando o seu coração parou, o seu corpo de carne e osso morreu. Acontece que o espírito não morre nunca e tem um corpo igualzinho ao corpo de carne e osso, só que é feito de um material mais perfeito. O médico, verificando que o seu corpo havia morrido, resolveu retirar o seu fígado para doar a um doente, sem saber que também estava removendo o fígado do seu segundo corpo. Mas eu gritei, eu me desesperei, eu disse, não faça isso comigo, eu estou vivo, eu estou vivo. Você está me cortando e eu estou sentindo tudo. Está doendo demais, quase morri de dor. Você viu para onde levaram o seu fígado? Não, eu não podia sair. Como eu ia andar por aí com essa barriga aberta, fiquei aqui ensanguentado, esse sangue jorrendo o tempo todo. O que eu posso lhe afirmar é que você vai retornar ao hospital e receber outro fígado. Jesus, o médico dos médicos, lhe concederá a saúde. Mas não é só isso. Depois um homem tirou as minhas tripas, os meus rins, meus pulmões, tudo como se eu fosse um porco, um animal. Meu Deus, que coisa horrível. Se isso lhe dá um alívio, seus órgãos foram doados para pessoas doentes, muito necessitadas deles. E como seu corpo havia morrido... Mas eu não morri, eu não estou morto, eu quero meus órgãos de volta. Eu sei que está vivo e garanto-lhe que você não vai ficar assim. Vai ser atendido em emergência para que tenha todos os órgãos de volta. Esse corpo que você tem agora, o corpo do espírito, é muito mais fácil de ser consertado que o outro de carne e osso. Ainda não entendi direito o que você está falando. Quando você chegou ao hospital, depois do atendimento, os médicos disseram, morreu. Seu coração, seu cérebro estavam parados. Como existem centenas de pessoas doentes, esperando há anos por um fígado, um coração, um rim, eles resolveram tirar os seus órgãos para doar a essas pessoas, que têm filas de espera, aguardam um instante para recuperarem a saúde com os órgãos dos outros. E como é que vão fazer agora? Vão retirar dos outros e colocar em mim?
Não, os médicos vão fabricar um fígado novo. É muito difícil acreditar no que você está dizendo. Eu estou cortado, você está vendo? Minhas mãos estão sujas de sangue. O médium mostra as mãos. Está vendo a minha barriga? Aberta. Posso perceber assim? Mas agora procure repousar, dormir. Quando acordar, já vai estar no hospital e de fígado novo. De qualquer maneira, pelo que você me disse, eu ajudei alguém, não é? Sim, ajudou bastante. Esse alguém vai ficar eternamente agradecido a você. Mas eu não queria ficar me vendo assim, de barriga aberta. Não vai ficar. Vamos lhe aplicar um calmante e você vai dormir. Nossos enfermeiros já estão presentes para transportá-lo para o hospital. Faço eu um parêntese aqui agora, meus amigos. Estamos entendendo como é importante o conhecimento. Se esse pobre homem, que ajudou a tantas pessoas, entendesse o elementar da vida espiritual, não estaria aflito assim, não é? Por isso, eu me preocupo em trazer esses conhecimentos para que possam ser públicos. Eu entendo que vai ser muito difícil, que leiam, que escutem esse livro todo, principalmente o começo, que é bem maçante, mas é tão importante para o entendimento. Divulguem esse trabalho, meus amigos, para que outras pessoas possam aprender e possam não sofrer desnecessariamente. Vamos continuar. Primeira visita. Estou defronte de um hospital cujo nome não consigo traduzir. Destigo bem a palavra do hospital, mas o restante parece ser escrito em alemão, pois existem tremas em cima de algumas letras. É um hospital daqui mesmo, do plano dos encarnados. Tenho certeza disso. Nesse instante, penetro em uma sala de UTI e vejo uma jovem de aproximadamente 25 anos que vai submeter-se a uma cirurgia no fígado. Observo que o órgão se encontra totalmente enrugado, precocemente envelhecido e apresenta uma tonalidade cinza. Ela já se encontra na mesa de operações e o médico maneja os bisturis com muita atenção. Posso perceber que o objetivo da cirurgia é a retirada do fígado, o que não ocorre por inteiro, e sim parcialmente. Vejo também pairando sobre ela, em posição horizontal e inconsciente, o seu perispírito, que, à semelhança do físico, está sendo operado por uma equipe de médicos e técnicos desencarnados. Então vejam, os médicos físicos estão operando o corpo físico e os médicos espirituais estão operando o perispírito dela. Essa equipe faz as mesmas incisões que os encarnados, com a diferença de que os pedaços não são retirados. O fígado sofre cortes, mas não se retalha. Estou distinguindo muito bem as duas cirurgias, que estão sendo efetuadas ao mesmo tempo. Pode fazer uma descrição dos dois fígados? Os dois estão enrugados e envelhecidos. Vejo os médicos encarnados cortando-o. O órgão expele secreções sanguinolentas. Os desencarnados fazem os mesmos movimentos em seus bisturis, mas, ao promoverem a incisão, o local trabalhado no fígado adquire vitalidade, perdendo o aspecto enrugado, e a cor cinza tornando uma aparência saudável. Busque saber do instrutor desencarnado por que o fígado perispiritual não está sendo retirado e que técnica está usando para vitalizá-lo. Ele explica que os técnicos em transplante que acompanham detalhadamente a delicada cirurgia vão aplicando um fluido magnético que torna o fígado energizado à proporção que fazem as incisões. É essa energização que está fazendo o fígado perispiritual parecer sadio e dotando-o de certa dose de vitalidade, para que possa funcionar durante um tempo limite que a ela será concedido. Então, ela está tendo uma ampliação da vida que ela trouxe ao nascer. Quer dizer que os desencarnados não farão o transplante de fígado nessa moça? Exato. O transplante será restrito ao físico. O fígado perispiritual será vitalizado e acoplado ao fígado doado. Todo esse trabalho dos técnicos desencarnados tem como objetivo evitar que uma rejeição se instale no organismo, comprometendo a permanência do fígado doado. O instrutor informa ainda que esse trabalho é realizado porque a paciente possui créditos que o autorizam.
e que, embora ela não tenha muito tempo de vida, permanecerá na Terra para as realizações e resgates necessárias à sua evolução. É ainda a misericórdia de Deus atuando em suas criaturas, uma vez que o seu karma, relacionado com esse órgão, determinava a sua passagem para o nosso plano no presente momento da vida. Você pode perguntar ao instrutor o que motiva a rejeição, já que estão trabalhando no sentido de evitá-la, devem saber quais as suas causas. Ele pede que você aguarde apenas um momento, pois iremos observar outro caso, onde essa resposta lhe será fornecida. Já nos deslocamos para outra sala do hospital. Nosso instrutor inicia observações sobre um transplante de pulmões já ocorrido, mas que sofreu complicações, culminando com a rejeição. O paciente está em processo de desencarne. O rapaz que recebeu os órgãos tem cerca de 20 anos e sofreu um acidente no qual teve esses órgãos prejudicados irremediavelmente. Observamos primeiro o desencarnado que doou o órgão. Vejo ao lado do rapaz uma senhora de talvez 40 anos, que se encontra agarrada desesperadamente aos pulmões que foram seus. Ela grita umas palavras que eu não entendo, pois fala outro idioma, mas com a linguagem da dor é universal, no sentido de todos a entenderem, posso sentir que ela quer seus pulmões de volta. Todavia, o instrutor traduz o que ela diz. Isso é meu. Eu preciso desses pulmões para respirar. Devolva os meus pulmões. A mulher apresenta crises de falta de ar. Enquanto se aproxima do rapaz, ele sente as mesmas crises, as mesmas convulsões. O quadro patológico que o rapaz apresenta é que consta de febres, delírios, falta de ar e convulsões, ao mesmo quadro da doadora involuntária. Nosso irmão diz que a situação é crítica e que o paciente muito em breve entrará em fase terminal do processo desencarnatório. Aqui, explica ele, a rejeição tem como gênero a obsessão. A medicina terrena irá catalogar o caso como rejeição orgânica, tornando-a como fator determinante da morte. No entanto, do ponto de vista clínico, a operação foi perfeita e não havia o menor risco de infecção ou qualquer outra variável que desencadeasse uma possível rejeição. O processo de não aceitação orgânica foi motivado pela presença do espírito, que exerce uma influência sobre o órgão e que lhe pertencia, instalando uma obsessão pertinaz. O processo obsessivo aqui registrado não se caracteriza por uma ação vingativa, nem é má índole essa irmã, apenas ignorante sobre a verdade do fato. Os pulmões da doadora são impregnados com seu fluido. Agarrando a eles, a pobre mulher transmite sua dor, desespero, desarmonia, por via fluídica, aos órgãos transplantados, imprimindo ao quadro precário a irreversibilidade que deságua na morte. Acredito que a obsessão seja apenas uma variante do capítulo das rejeições. Será que agora ele pode desdobrar o tema? O próprio instrutor é que vai responder. Primeiro, obsessão. É o caso mostrado. Nele, o espírito passou a obsediar a quem recebeu o órgão, mesmo sem conhecê-lo, sem ter contra ele nenhuma queixa ou ressentimento, a não ser o fato de ter se, entre aspas, apossado de algo que é vital para ele, o obsessor. Sentindo-se fraudado, ele partiu para recuperar o que lhe pertence, de fato e de direito. 2. Karma. Quando o perispírito traz em sua matriz a doença ou deficiência naquele órgão, devido aos desatinos do passado, no qual o espírito se comprometeu perante a lei, pode ser o coração do colérito, o fígado do alcoólatra ou o pulmão do fumante. Devido a problema kármico, o próprio organismo rejeita o órgão transplantado, porque já se adaptara, se programara para abrigar um órgão deficiente. A matriz perispiritual do órgão é comprometida, e mesmo que seja removido o órgão doente, substituído por outro sadio, não havendo a interferência benéfica da equipe espiritual atuando em conjunto com a equipe médica encarnada, em nenhum resultado prático redunda o transplante, visto que os técnicos não interferem na lei kármica. Ele diz que não vai prender um momento aos médicos que, estando com seus perispíritos impregnados de fluidos densos, os tramitem ao órgão transplantado, que manipulam podendo comprometê-lo, caso não haja por parte do plano espiritual uma asepsia fluídica. Abro um parênteses aqui para dizer da imensa responsabilidade do profissional de saúde com a vida
que no instante da cirurgia detém em suas mãos. Quando esses médicos trabalham em conjunto com as equipes espirituais, como podem doar do seu próprio ectoplasma, às vezes, e têm encharcado de fluidos densos, manipulando o órgão, é evidente que deixam nele seus fluidos. E se a qualidade desses fluidos agir contrariamente aos mecanismos imunológicos do paciente, que quase sempre se encontra debilitado e enfermo, como há pacientes que lhes são entregues sob a delicada linha demarcatória entre a vida e a morte, cujo menor ataque virótico, bacteriológico ou fluídico lhes desequilibra para o lado do túmulo. Será que, nesses casos, aquele que deveria agir como salvador, imunizador, curador, não lhe desfere o golpe fatal? Com venenos emanados de suas mãos, que, embora em dose mínima, se fazem mortíferos pela fragilidade do paciente? Pensarão os ilustres esculápios encarnados, muitos deles vitimados de anorexia pelos assuntos espirituais, que não existem as bactérias, bacilos e vibrões fluídicos igualmente nocivos à saúde? No século das luzes, desconhece ainda que uma mente enferma, sendo a causa dessa enfermidade em conjunto de pensamentos desregrados, é capaz de transformar-se em agente transmissor de variados achaques? Que atentem para tais detalhes, para serem dignos do nome e da profissão que exercem, favorecendo a cura, cujo resultado não está restrito ao bisturi ou às drogas, fartas na alopatia terrena, mas, sobretudo, na dignidade no manejo de tais instrumentos e da natureza de sentimentos que deve caracterizar o relacionamento médico-paciente. Nossas palavras têm razão de ser. Todavia, não devemos generalizar tais riscos, porquanto a grande maioria dos profissionais da medicina é digna e fiel à condição de discípulos de Hipócrates. 3. Rejeição mental do transplantado. Pode ocorrer que o próprio paciente não aceitar, em hipótese alguma, um órgão estranho ao seu corpo, mesmo sabendo que isso é vital para ele. Assim ocorrendo, a rejeição do órgão fica caracterizada por imposição mental do paciente. Mas isso é muito difícil, não? Geralmente, quem está prestes a morrer agarra-se a qualquer alternativa que lhe favoreça mais alguns dias de vida. Mas o médico está mandando que eu fale o que você ouviu. Manda que eu repita. Quando o paciente está convicto de que vai receber um órgão estranho, pode haver um processo de rejeição de sua parte, mesmo que essa rejeição seja em nível inconsciente. Tal rejeição reflete-se de maneira prejudicial no órgão transplantado, determinando a não aceitação orgânica. Já não estamos mais no hospital. Estou sendo levada a outro, desta vez no plano espiritual. Diz o instrutor que vamos observar um caso de um doador involuntário, acompanhando os estágios iniciais que culminam na doação. O hospital é muito belo, suas linhas arquitetônicas. Observa uma criança de aproximadamente 10 anos. Ela desencarnou num acidente onde apenas a sua cabeça foi afetada, ficando intactos os outros órgãos. Retiraram-lhes então o pâncreas para ser doado a um necessitado. Sou alertada que vou apreciar esse momento. A criança está deitada e eles vão retirar as imagens mentais dela, no que começo a percebê-las. Isso não é uma regressão de memória, explica o instrutor. É a retirada de imagens dos arquivos mentais da criança. A imagem mostra o perispírito da criança sem o pâncreas. Como essa imagem pode estar na mente dela se ela esteve inconsciente durante a extração do órgão? Ela foi retirada, entre parênteses, desdobrada do físico, cerca de 2 segundos antes do impacto em sua cabeça. É como se ela estivesse morrido antes do choque. No entanto, ela assistiu ao perispírito ao acidente e também à retirada do seu órgão. Por esse motivo, a imagem mental do seu corpo, sem o pâncreas, ficou em sua mente e foi possível extraí-la. Depois da amputação do órgão, os espíritos a adormeceram e passaram a ajudá-la mentalmente na criação de um novo órgão. Vejamos se entendi bem. Você está vendo a imagem perispiritual da criança sem o pâncreas, porque o mesmo foi retirado do físico e, consequentemente, do perispírito. É assim? Perfeito. Mas agora ela já tem um pâncreas novo. Eles a levaram à consciência de que havia esse órgão no seu corpo perispiritual. Afirmaram, contudo, que antes fizeram um transplante desse órgão,
fabricado com fluidos neutros, o qual sofreu a modelação final e acomodação às condições vibratórias e kármicas da criança, adaptando-se firmemente às exigências do seu perispírito. Pergunte a ele se a vibração do perispírito pode funcionar como fator de rejeição quando existe uma diferença na frequência entre os órgãos do doador e do receptor. No caso da garota, não houve. Ela sabia que estava doando o órgão para alguém, pois encarnada ouvira falar de transplantes e já manifestara o desejo de doar seus órgãos quando um dia morresse. Havia anteriormente uma vontade expressa na sua mente. Eu estou me referindo ao fator moral dos envolvidos. O indivíduo moralizado possui certa vibração perispiritual que influi na densidade do mesmo, conferindo maior cota de saúde, excetuando-se os motivos kármicos. O não moralizado possui outra vibração e outra densidade em seu perispírito. Quero saber se, no caso de um transplante nessas condições, não existe uma descompensação ou desencontro das frequências que resulte em rejeição. De acordo com o que o médico está me explicando, o processo de rejeição pode ocorrer, no caso de um encarnado, ainda inferiorizado moralmente, doar para outro moralizado e esclarecido. Isso ocorre devido à quantidade de fluidos grosseiros que envolve o órgão e que poderá causar uma distonia no organismo mais harmonizado. 90% desses casos se convertem em rejeição, especialmente quando o órgão transplantado é o coração, o pâncreas, o fígado ou os rins. Agora preciso retornar. Sugiro que assistam no YouTube um canal sobre EQMs. Afinal, o que somos nós? Numa delas, a receptora de órgão que encontrou e conversou com seu doador. O nome do vídeo é Não Duvide, Creia. Eu estou deixando essa informação na última página dessa leitura, de modo que vocês podem aguardar até lá para anotar isso, ok? Continuando. Segunda visita. Já me encontro em uma universidade. Sua entrada possui uma forma de arco que traz o nome da entidade escrito em outro idioma, não me sendo possível traduzi-lo. A universidade é no plano espiritual. À medida que eu vou entrando, vejo muitos alunos no movimento de entra e sai. Carregam volumes, livros, mapas e apontamentos. Estou em uma sala onde os alunos analisam próteses. São braços, pernas, órgãos de uma maneira geral. O que se destaca de imediato é o que mais me chama a atenção é a perfeição dessas próteses. Cada aluno trabalha em uma delas. Coração, rins, pulmões, pâncreas, traqueia, tudo perfeito. Esses modelos que observo não são iguais às das nossas universidades terrenas, feitos de plástico, que comparados se tornariam primitivos demais. A impressão é que essas próteses são vivas. Sei que são fabricadas, mas a perfeição é tamanha que aparentam vitalidade. Eles vão montar um corpo humano com essas peças. Digo melhor, vão montar um perispírito. Esse perispírito a ser montado não está destinado a ninguém. É apenas um estudo. O que está sendo montado tem pele, pelos, poros. É uma espécie de modelo com a máxima aproximação possível da realidade. O corpo que se forma está estendido sobre uma mesa e possui o tamanho natural de um ser humano. A montagem começou pelo rosto. Colocaram os olhos. Insisto em dizer que é tudo perfeito, que os olhos ficam como se fossem vivos, brilham, piscam, possuem colorido e distingo até os capilares sanguíneos, como se o sangue corresse em seu interior. Agora foi a vez da traqueia. Os anéis são feitos de material símile à cartilagem. Os pulmões são colocados, os vejo funcionando como um fole, nos movimentos de inspiração e expiração. O coração é montado, no seu interior a maravilha anatômica das aurículas e ventrículos, da tricúspide e da mitral. Colocado esse órgão, inicia-se a sístole e a diástole em ritmo harmonioso. Espere aí, como é que você aprendeu tão depressa essa terminologia científica que está usando? Eles estão descrevendo para mim. Imagina se eu ia me lembrar de tantos detalhes que não vejo há anos.
O instrutor nos diz que essas próteses são feitas pelos estudantes que se especializam nessa universidade e que elas podem ser utilizadas caso alguém necessite de um transplante. Em que condições podem ocorrer tais transplantes? Em acidentes muito graves, onde exista a mutilação de órgãos internos, como o caso da dilatação do fígado, como o órgão perispiritual pode ficar igualmente danificado, esses alunos encarregados do fabrico dessas próteses levam esse órgão para aqueles espíritos que, ao ser operado, toma consciência da existência do seu estado saudável do órgão, aceitando-o como parte sua. O órgão introduzido deixa então de ser prótese e passa a fazer parte real do perispírito que o acolheu. Veja se entendi corretamente. Danificado o órgão, o fígado, por exemplo, este é amputado no físico, colhendo semelhante amputação no perispírito. Para suprir a falta do órgão perispiritual, eles colocam a prótese. Exato, colocam esse molde que aparenta ser perfeito. Dessa maneira, o espírito não sente a falta do órgão. Sendo o mesmo neutro, faltando em termos kármicos, é ajustado mentalmente às condições do seu perispírito, ou seja, imprime ele as características kármicas do seu caráter evolutivo. É isso mesmo, diz o instrutor. Então, aquele órgão torna-se definitivo no perispírito do paciente, no sentido de que substitui o original. Podemos considerar isso como um transplante de perispírito, não? Só que não é um transplante como fazem os médicos terrenos, que aproveitam órgãos de outros pacientes. Nesse tipo de transplante, os órgãos são pré-fabricados. Esses alunos são especialistas, assim como existem na Terra os que se especializam em órgãos e sistemas humanos. Aqui eles se aperfeiçoam e, ao reencarnarem em futuro próximo, formarão grupos de pesquisas descobrindo novos métodos de cura e técnicas de implantação de adaptação de órgãos. Breve, a Terra os receberá. Serão cardiologistas, geneticistas, citologistas, histologistas. Serão, enfim, cidadãos fraternos e solidários com a dor de seus irmãos de caminhada. Já me encontro em outra sala. Vejo diversos cérebros imersos em um líquido claro. Aqui é uma sala de modelagem de cérebros. O transplante desse órgão passa pelo mesmo processo descrito para outros moldes. A diferença é que esse só é implantado em casos excepcionais, quando um projétil o esfacela, em explosões que o fragmenta, em casos de suicidas, quando são queimados vivos, com prejuízos irreversíveis nesse órgão. Por que a necessidade de implante de um cérebro no perispírito se existe a mente do espírito que guarda seu arquivo de conhecimento? Porque o perispírito é seu veículo de manifestação. Após um acidente de tal monta, a consciência do espírito está muito fragmentada e ele não consegue raciocinar. É como se existisse a sua, entre aspas, morte. A acoplagem desse cérebro se faz urgente para que ele possa fazer o mesmo trabalho que o cérebro perispiritual fazia. Quando o encarnado entra em coma, o cérebro perispiritual funciona. Mas quando isso acontece com o desencarnado, seu cérebro fica sem atividade. Se o dano causado ao cérebro perispirítico for considerável, como no caso da fragmentação, o transplante é imperioso, pois o cérebro do corpo mental encontra-se em turbação, como se a consciência estivesse fracionada. É feito então o transplante sem a participação do espírito na modelagem. Todavia, o molde é ainda o seu corpo mental, registro de suas conquistas e fracassos. Isso, de certa forma, tende a estabilizar o fluxo de ideias do cérebro, do corpo mental para o cérebro perispirítico, havendo a oportunidade de que o espírito se manifeste. Antes havia somente o cérebro do corpo mental, que represava as emoções. Agora, com o novo órgão transposto, esse funciona como um escoadouro, intérprete da vontade do espírito. Ainda que, a princípio, pelo seu sofrimento, traduz apenas dor profunda que caracteriza os fugitivos da vida, como é peculiar aos suicidas, sem esse transplante o espírito permaneceria como, entre aspas, morto para o seu mundo. Isso ocorre porque a saída do corpo mental e a sua manifestação inteligente exigem certa evolução e harmonia espiritual que o suicida não possui. Esse espírito, sem um cérebro transplantado
que lhe permita comunicar-se com o exterior, permaneceria no mundo dos espíritos na condição de deficiente mental, cujo espírito é inteligente, mas seu cérebro não reflete suas ideias pela imperfeição de que é dotado. O corpo mental, nos espíritos que ainda não conquistaram a angelitude, necessita de um perispírito em condições de atuar no cenário astral, exteriorizando-se as vontades e emoções. No caso do suicida em questão, o cérebro do corpo mental depende ainda do cérebro perispirítico, de cuja ausência se ressente, gerando um quadro de fragmentação do raciocínio e do pensamento. Somente o transplante de um cérebro perispiritual estabelece o fluxo de ideias, apaziguando um pouco as emoções represadas, permitindo ao espírito materializar sua vontade dentro dos padrões evolutivos que lhe são peculiares. É então que, auxiliado pela terapia do passe e projeções mentais do inconsciente, as ideias antes fragmentadas assumem uma linha lógica de encadeamento, sendo aceitas e interpretadas pelo novo cérebro. É nesse estágio que o espírito, dando vazão ao que sente, através da comunicação antes tolhida, começa lentamente a sair da alienação em que se encontrava, facultando a si a oportunidade de alívio. A partir daí, o procedimento é análogo ao que transplante de qualquer já citado. Essa terapia de projeções mentais do inconsciente, como é feita? É um trabalho árduo e profundo. É semelhante ao trabalho feito pelos psicanalistas terrenos, mas usando técnicas melhoradas e mais avançadas. Sempre que se doa um órgão, ele fica subtraído do perispírito? Depende da condição do doador. Se há consciência da doação, não ocorre mutilação no perispírito. A mente não registra a ausência do órgão. Portanto, o não registro da ausência, o desejo sincero de auxiliar, a atuação mental do doador e o auxílio dos técnicos oportunizam uma substituição quase que automática do órgão extraído. Lembro de um amigo recém-desencarnado, cita o instrutor, que assistiu à doação do seu rim. E a proporção que este órgão era implantado, pela emoção de transmitir saúde a alguém, formou-se o rim em seu perispírito. Formou-se somente pela emoção dele? Não. Foi um transplante? Foi criado pela emoção dele, de poder doar algo seu e fazer alguém feliz. O processo de formação, ele não me revelou informação da médium. Se alguém doa um órgão seu, como é possível não haver registro disso em sua consciência? Expressando-se melhor, corrigir, o registro é feito, mas sem a dramaticidade dos que ignoram o processo de doação. Existe a naturalidade, a tranquilidade, a certeza íntima de que ninguém é prejudicado por executar um ato de amor, de que Deus tem suas maneiras de repor o que falta aos justos. Isso gera no cérebro do corpo mental a despreocupação quanto à reposição do órgão, posto que a emoção de gerar alegria em alguém supera e domina qualquer expectativa de perda. Será que poderemos ter em futuro próximo o transplante de cérebros aqui na Terra? Ainda não existem condições de se conseguir um cérebro vivo para ser transplantado. O momento da retirada deve ser minutos ou segundos antes do desencarne. Isso seria eutanásia. A ciência não evoluiu o suficiente para conseguir tal maravilha. Meus amigos, em caso de transplante, devemos aceitar órgãos de pessoas que doaram voluntariamente. E, por nossa vez, doemos os nossos com consciência de que nada nos faltará. Deixo aqui o link do vídeo que eu sugeri, da pessoa que teve uma EQM, uma experiência de quase morte, durante um transplante, e em que ela pôde conversar com o espírito doador. É fantástico. Então, o vídeo chama EQM, não duvide, creia. O link está aqui, eu sei que é difícil copiar da tela, mas se vocês escreverem EQM, não duvide, vírgula, creia, vocês vão encontrar o canal. É um canal exclusivo de EQM, esse canal só trata desse assunto. Foi uma alegria estar com vocês nesse capítulo tão produtivo, tão instrutivo, que nos ajuda muito nas nossas opiniões a respeito do transplante. Um abraço a todos e até o próximo capítulo.